Olá, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bom com vocês? Hoje estou novamente aqui para nós falar alguma coisa sobre as nossas preocupações do passado e do presente com os nossos filhos, relacionados aos nossos filhos quando iam estudar. É verdade. Você lembra assim? Você que já tem filhos adultos, você lembra quando você tinha teus filhos que estudavam, você se preocupava em umas coisas diferentes e outras diferentes também de hoje. Você se preocupava menos, você tinha uma preocupação em comprar poucas coisas, a lista de material era menos, né? Você tinha que comprar um lápis, um caderno de linha e vá pensando por aí. Um caderno de quadrinho que nós falava, ou seja, de matemática. Os professores sabem melhor do que eu, que não sou professora, que sou só apenas uma naturalista e terapeuta, mas a gente foi à escola e a gente sabia muito bem. E uma borracha e um lápis. E se dependesse do grau de estudo, se fosse na primeira série, nem caneta a gente compraria. Então, a gente tinha aquela vontade imensa de ter uma caneta, né? E os pais diziam pra gente: "Ah, você vai ter uma caneta quando você estiver na segunda série, quando você estiver aprendendo a fazer isso, fazer aquilo", né? Mochila nem pensar, mochila nem pensar. A gente levava as coisas em um pacote de arroz, né, vazio, em um pacote de açúcar e muitas vezes num bornal que se nós dizia quarta passo. Os piás, na verdade, usavam mais esse tipo de coisa que as nossas mães faziam, costurado um pano, com uma alça tiracolo e se dizia quarta passo. E a gente ia na escola com aqueles poucos materiais e era muito feliz. E também tinha as merendas não se encontravam à disposição na escola, não tinha nem um transporte, meio de transporte, a gente já andava até 6 quilômetros caminhando. Eu comecei com 5 anos a estudar e a gente caminhava 6 quilômetros a pé para chegar até a nossa escolinha. E nós era muito feliz, nós ia para a estrada, brincando, vendo ninhos de passarinho, vendo as árvores e etc. Para nós era uma alegria a poder chegar até a nossa escolinha. E nós estudava, para nós era a coisa melhor que tinha. Eu nunca esqueço que a coisa melhor que foi na minha vida na escola foi aprender a fazer a perninha do A. Verdade, gente. É uma coisa assim imensa que eu agradeço a Deus de eu ter aprendido a fazer a perninha do A, que eu dificilmente, foi muito difícil para mim aprender a fazer a perninha do A. A gente fazia uma bolinha e um risquinho, e não era aquela perninha assim boleadinha, né? E daí meu pai, ele muito brincalhão, falava que eu fazia o A, era tipo um bichinho, um girino, um filhinho de sapo, e não era nenhuma letra A. E eu ficava muito triste e começava a chorar. O dia que eu fiz a perninha do A, eu fiquei muito alegre. Então tá. Mas isso é uns poucos das coisas que a gente está lembrando do tempo que a gente era criança e do tempo que os pais também se preocupariam muito menos. E, gente, o que é a finalidade minha de eu estar falando isso não é tanto a coisas financeiras relacionadas, merenda e etc. O nosso aprendizado era muito bom, só que era menos preocupação, o pai não tinha medo que os filhos saíssem e não voltassem mais para casa, porque tinha um índice muito pequeno de problema de assalto ou de sequestro, ou que sumisse criança assim no caminho da escola. Era muito difícil isso acontecer. Então, quase que a gente não sabia. A gente morava no sítio, então a vida era tranquilamente muito boa.
Na cidade tinha alguns casos ou outro por aí, mas era muito bom. Então hoje já a dificuldade muda, né, falando hoje muda tudo. As crianças têm uma preocupação e além da preocupação, elas têm eles querem acompanhar todas as outras crianças. As crianças querem levar mochila, mochila nova, aquela mochila do ano passado já não presta, já não serve mais, porque o amiguinho lá já comprou uma mochila nova, porque os cadernos já vêm com aqueles desenhos lá daquele tal, daqueles desenhos animados e assim por diante. Tem um valor porque a capa é diferente, né? Então tem todo aquele preço. E a relação, sem falar, a relação de material é enorme, é grande, é extenso. Então a mãe se preocupa mais. E o que é meu objetivo hoje de falar? Eu quero falar da diferença do passado com o presente. Gente, é enorme aquelas preocupação. E isso sem falar com as mães que têm hoje os filhos que têm que tomar o ônibus, têm que pegar o ônibus para ir para a escola. A mãe e o pai não dormem, eu tenho certeza disso, que eles não dormem até que o filho chegue na casa. Às vezes o filho chega à meia-noite, chega 11 horas, determinado, tem local, quem estuda e faz faculdade, quem mora lá longe e tem que tomar um ônibus para vir distância 100 quilômetros, então vai chegar muito tarde, vai chegar 1 hora da manhã em casa, né? Sai 11 da noite, chega 1 hora em casa. Isso sem falar o desgaste que a criança leva, com o adolescente leva, e que as mães também, os pais, sofrem, porque não sabem se os filhos vão chegar morto ou vivo em casa. E também em outras cidades maiores que tem muitos assaltantes, tem pessoas que matam os estudantes, e pessoas que sequestram estudante. Então a mãe e o pai não têm sossego. Nada, nada, nada. É uma loucura. Gente, vamos falar nisso pensando que nós temos que ser mais apegados com Deus, ser mais pessoas de Deus, para que nós possamos mais firmes, que nós sejamos pessoas de fé. Mães e pais, vou falar para vocês agora. Gente de Deus, nós temos que ser pessoas de Deus. Nós temos que ser pessoas endeusadas, para que nós não ficamos doentes e nem velhos antes do tempo. Porque senão nós íamos ficar precocemente velhos muito antes da hora, né? Com 50, 40 anos, nós já estamos aparentando uma idade enorme. E as crianças, os nossos adolescentes, têm que ter muito amor nos pais, porque os pais sofrem muito para poder estudar vocês. Porque no tempo passado, uma criança de 5, 6 anos trabalhava no sítio, ajudava os pais, ajudava em tudo, quando não estava estudando. Hoje, o que os filhos fazem? Hoje, eles quase não têm tempo, não encontram tempo, porque a tecnologia já